Universidade Federal do Rio Grande, campus de Santo Antônio da Patrulha, eu quero dar as boas-vindas à nossa convidada e a todos os que nos assistem, em meu nome e em nome da Stephanie. Hoje é a nossa primeira live dentro do projeto Círculos de Leitura da FURG-SAP e que recebe o apoio do GES, Grupo de Empreendedorismo Social, que está viabilizando esta live neste momento. Eu sou professora Darlene, estou lotada no campus de Santo Antônio da Patrulha, da FURG, hoje na função de vice-diretora do campus, e com muito orgulho participando de muito de perto desse projeto de cultura tão bonita e tendo a parceria da Stephanie, que é estudante das Ciências Exatas. Hoje, com muito carinho, com muita satisfação, recebemos para um bate-papo a Vera Lúcia Barroso, que vai nos falar um pouco sobre um lindo projeto, uma fantástica ação artística literária, que não é tão jovenzinha, né, Vera? Não. E que acontece em Santo Antônio da Patrulha. Então, seja muito bem-vinda a esta conversa. Stephanie, queres falar alguma coisa? Não, agradecer então a todo mundo que está assistindo a gente e a presença da Vera aqui conosco também. Muito bem. Esta live, nós convidamos a todos os que estão nos assistindo para fazer os seus comentários, aproveitar para perguntar, para comentar, enfim, aproveitar esta presença tão bonita que nós temos hoje conosco, que é a da Vera. Vera, muito obrigada por estar conosco. A palavra é sua para falar deste lindo projeto que é o Raízes. Bom, uma boa noite, professora Darlene, uma boa noite a Stephanie. Eu inicialmente agradeço muito o convite de estar com vocês e juntamente com os que nos acompanham, quer patrulhenses ou quer mais distantes, tá? Que tiveram contato para esta noite estarmos juntos. Eu estou muito feliz em poder falar de um projeto que não imaginava chegar onde chegou, e com a maior alegria eu vou compartilhar um pouco dessa história, dessa trajetória, né, que nasceu há mais de 30 anos. Então, ao agradecer, né, eu já vou começar imediatamente a conversa, porque ela é longa, ela é interessante e ela palpita muitas inquietações. Então, assim, eu sou patrulhense, filha de um historiador, né, autodidata, que era cartorário, que registrava terras, né, na Cidade Alta, no núcleo histórico, na nossa cidade, e todos conheciam o seu Juba Maciel, iam lá para pegar anotações, os alunos da história da escola, da cidade, do município, era aquele que sabia das coisas. Aliás, ele tinha um computador na cabeça. E então, nascida nesse seio, numa casa-museu, que é uma casa de 1850, que eu conservo até hoje, na Marechal Floriano 378, que é a Rua do Hospital, aquela casa colonial foi o nosso berço de compreensão, de entendimento, de que Santo Antônio era um município antigo e que tinha uma história muito interessante. E o pai escrevia para a imprensa local, no Correio do Povo, Diário de Notícias, tinha uma coluna no Correio do Povo, do Arquimedes Fortini, que acolhia matérias dos correspondentes, historiadores do interior, e por aí vai. Então, eu me criei nessa ambiência, né, de uma casa-museu, de uma casa-arquivo, com muitos papéis antigos e tudo mais, e a fruta não cai longe da árvore, ainda que eu tenha feito primeiro Sociologia, Ciências Sociais, eu queria salvar o mundo das suas contradições, mas eu me dei conta que a história e a Sociologia era um casamento muito legal. Então, eu fui fazer História, e quando eu fiz o meu mestrado, depois de ter feito Sociologia, eu fiz o mestrado em História, e eu tratei das emancipações de Santo Antônio, no século XIX. Então, eu me apropriei e ampliei o olhar sobre aquilo que o pai sempre falava. Que Torres era, né, da área de Santo Antônio, Vacaria, São Francisco de Paula, né, e por aí vai. Então, isso foi uma semente lançada, foi depois que eu fui fazer a graduação de História, fui fazer o doutorado, e é outra história. Bom, e o que acontece? Eu preciso chegar, para entender o cenário do nascimento do Raízes, de que quando meu pai faleceu em 87, eu me senti responsável de criar na minha casa
um espaço cultural público, né, para divulgar o acervo que o pai recolheu, guardou, preservou, divulgou ao longo da sua trajetória. Então, né, eu, juntamente com os meus irmãos, nós criamos um museu com o nome do pai, Juca Maciel, e inauguramos ele em 5 de dezembro de 1987. Então, é preciso dizer que naqueles anos finais da década de 80, Santo Antônio vivia um boom, né? Um momento auge, assim, muito importante, muito interessante, de uma efervescência, de uma dinâmica cultural muito grande. Então, é um momento em que nasce a Moenda, né, que é um festival de música, na época se chamava, né, Moenda da Canção Nativa, depois tiraram Nativa, mas é nesse momento que nasce esse festival, né, de repercussão para além das fronteiras do município. É nesse momento que nasce o Museu Juca Maciel, que nasce o Grêmio Literário Patrulhense dentro do Museu Juca Maciel. É quando nasce o projeto Poesia na Praça, né, do grupo do Grêmio, do nosso Grêmio Literário, criado dentro do Museu Juca Maciel. Então, nós temos aí uma movimentação muito grande, uma efervescência que, na verdade, nos animava muito. Então, o que acontece? Acontece que o museu sendo aberto, a prefeitura depois acreditou nesse projeto, encaminhou para a Câmara, na época o nosso querido Silvio Miguel Fofonca, prefeito, que vinha lá do 5º Distrito, na época nosso distrito, depois se emancipou Cará, né? Em 2005, aliás, em 1995, e se instalou em 96. Então, o Silvio, ele nos deu muito amparo, muita força, muita garra para a gente poder trabalhar. E um dia, conversando com o Silvio, na prefeitura, construída na década de 60, que é hoje chamada Prefeitura Velha, que fica entre a velha intendência, hoje a nossa biblioteca, e a prefeitura nova, que é a atual prefeitura, aquele prédio do meio ali, conversando com ele, conversando com o então secretário de Educação, Rancheski, e aí o Silvio me perguntou assim, é verdade que Vacaria pertenceu a Santo Antônio? Eu digo, sim. São Francisco de Paula foi nosso distrito? Foi. Lagoa Vermelha também, lá naquele fim de mundo, lá em cima? Foi. Para nós era fim de mundo, subir a Serra Geral, né? E por aí vai. Mas escuta, onde é que essa história está escrita? Eu digo, olha, na verdade, essa história está escrita por trabalhos que o pai escreveu, em artigos que ele publicou na imprensa local, no antigo jornal A Informação, no jornal O Patrulhense, que não é a Folha Patrulhense, no jornal O Comercial, e por aí vai. E eu aprendi com o pai, de que o Rio Grande do Sul, quando foram criados os 4 primeiros municípios na então capitania, no dia 7 de outubro de 1809, por uma provisão real do Dom João, aquele que vem a ser o futuro Dom João VI, quando veio varrido pela invasão napoleônica em Portugal, ele veio com a família real para cá. Ele chegando aqui em 1808, ele já percebe que era urgente a necessidade de dividir o Rio Grande do Sul em municípios como forma de resguardar, esse território que, a duras penas, depois de muitas batalhas e tratados, Portugal pegou da Espanha. Porque tudo isso aqui era de Espanha. O Tratado de Tordesilhas dizia o quê? Que vinha lá do Belém do Pará, terminava em Laguna, tudo que ficasse na oeste era de Espanha. Então, na verdade, Dom João teve esse golpe de visão. Então, ele disse, é importante que tenhamos Câmara e vamos dividir o Rio Grande em 4 municípios. E assim foi feito. Quais eram eles? Rio Grande, a nossa primeira capital, criada em 1737 por Silva Paz, no dia 17 de fevereiro, preparado pelo Cristóvão Pereira de Abreu, o conhecido tropeiro do ciclo tropeirismo. Porto Alegre, que é a nossa terceira capital, em definitiva, e Rio Pardo, que é a tranqueira invicta para cuidar do oeste, e na área do quadrante do nordeste do Rio Grande do Sul, a freguesia, o povoado mais, com maior população, era Santo Antônio da Patrulha. Não era Nossa Senhora da Conceição do Arroio, que é hoje o Osório, não é Nossa Senhora da Oliveira da Vacaria, que hoje é a Vacaria. São Francisco de Paula era uma capela, Santa Cristina do Pinhal, que ficava ali na beiradinha ali, também uma capela. No mais, não se tinha nada de ocupação. Então, Santo Antônio foi erigido como um dos escolhidos para ser
uma das células máter do municipalismo no Rio Grande do Sul. Então, se hoje nós temos 497 municípios no nosso estado, eles são descendentes dessa matriz de 4 primeiros municípios. Bom, se é essa a realidade, dentro desses 497, 78 formam o quadrante patrulhense, ou seja, Santo Antônio, mais 77 células municipais, hoje compõem aquilo que nós chamamos de quadrante patrulhense, que vai de Palmares, na divisa com Mostarda, vai até Torres, portanto, todo o nosso litoral norte, subindo os campos de cima da serra, nós vamos até aos altos, não só da Grande São Chico, da Grande Vacaria e depois da Grande Lagoa Vermelha, que, na verdade, é a extensão da velha Vacaria dos Pinhais. Então, hoje seria mais ou menos até Maximiliano de Almeida, Marcelino Ramos, lá naquele altão lá. Então, esse território todo, ele tinha 34.184 quilômetros quadrados para a sede do nosso município administrar quando foi criado. Então, era um baita, era um enorme de um território. Claro que, se comparado com a Grande Rio Pardo, nem se compara, né? Porque dentro de Rio Pardo nasceram hoje 200 e tantos municípios. Né? Bom, assim sendo, o que acontece? Os 4 foram criados no dia 7 de outubro de 1809, mas a instalação se deu em datas diferentes de cada um. Ainda no ano seguinte, em 1910, foram instaladas a Câmara, que era o poder local no século XIX, não existe prefeitura. A prefeitura é pós-1946, aqui no século XX. Né? Então, quem comandava o município, não só no período colonial no Brasil, como também no período imperial, é a Câmara Municipal. Os vereadores, o mais votado, o presidente da Câmara, aquele que comanda a Câmara. Né? Então, Porto Alegre e Rio Grande ainda foram instaladas as câmaras em 1810. Mas, nossa, do dono da patrulha aí, Rio Pardo, só aconteceu em 1811. Nós tivemos a nossa Câmara instalada em 3 de abril de 1811, que é uma data que a gente comemora, a instalação do município, essa coisa toda. A criação é 7 de outubro de 1909, igual para os 4. Mas a instalação nossa, quando começa a governança municipal para este baita território desses 34.184 km², é 3 de abril de 1911. E só em maio o Rio Pardo foi instalado. Bom, o que interessa é o nosso quadrante patrulhense. Então, a partir dali, a nossa Câmara instalada, ela começa a governar o município de Santo Antônio da Patrulha, sediado na vila, hoje, a Cidade Alta, o núcleo histórico ali, esse enorme município. Bom, que distritos tinha o nosso município? Tinha Nossa Senhora da Oliveira da Vacaria, que era o município dos Campos de Cima da Serra, portanto, da Serra, o distrito serrano, e o distrito litorâneo, que era Nossa Senhora da Conceição do Arroio. Não existia Palmares, tinha até Sesmeiros por ali, mas enquanto unidade povoadora é Nossa Senhora da Conceição do Arroio, isso em 1811. Tá? Bom, o que acontece? A partir dali, ao longo do século XIX, Santo Antônio perdeu, em 1850, numa primeira tentativa, que acabou não exitosa, o distrito de Vacaria. Só que houve uma briga, o quiprocó, como os deputados provinciais falavam, que seria a nossa Assembleia Legislativa hoje, porque o núcleo coronelístico de Vacaria queria que fosse sediada a Câmara em Vacaria, e os lá de Lagoa Vermelha queriam que fosse em Lagoa Vermelha. E naquele quiprocó, naquela briga política interna entre os grupos locais ali, nos coronéis locais, o que fez a Câmara, na Assembleia Provincial? Mandou tudo de volta para Santo Antônio. Então, em 57, a gente recebeu de volta a Vacaria. Claro que os vacarianos não aceitam isso, eles dizem que em 1850 é a emancipação deles, mas eles voltam para nós em 57. Aí, em 57, quem dá a independência é a Nossa Senhora da Conceição do Arroio. Ela se emancipa em dezembro de 1857, ela tenta uma primeira vez em 47, mas ela consegue em 57. E essa Câmara é instalada depois em 58. Então, nós, Santo Antônio, perdemos o litoral de Palmares a Torres, toda essa parte litorânea.
E isso, para nós, Santo Antônio, foi uma perda muito grande. Os cofres municipais perderam muito, porque vinha muita produção da mandioca, né? Derivados da cana, que ia para a serra, com os tropeiros e por aí vai. Bom, isto eu tratei na minha dissertação. Mas eu sabia muito pouco das emancipações futuras que foram acontecendo lá. Então, no meu mestrado, eu fiz essa parte aí, tá? Tratei do tropeirismo primeiro e tudo mais. Bom, aí essas histórias eu contei para o Silvio. Olha, Silvio, a gente sabe pouco, né? Até o pai trouxe muitas informações, mas a gente precisa levantar muitos dados, a gente precisa, né, trazer os historiadores desses municípios, que na época era Santo Antônio mais 55, porque as emancipações ainda aconteceram até 95. Né? Então, lá, e isso é 1989, essa conversa com o Silvio. Então, ele disse, não, Vera, mas espera um pouquinho. Se Santo Antônio tem essa relevância, essa importância e tudo mais, será que os nossos professores sabem de tudo isso? Será que a nossa comunidade sabe? Eu digo, olha, os mais antigos até sabem, porque liam as matérias do jornal ou dos jornais que o pai escrevia e coisa e tal, mas, no mais, acredito que não. Mas nós temos que fazer alguma coisa. O que tu sugere, Vera? Eu digo, olha, a gente podia fazer um encontro dos municípios originários de Santo Antônio da Patrulha. A gente chamaria, através de correspondência, para todas as prefeituras, seu secretário de Educação e Cultura, né? A gente monta um programa, faz um evento. Tá, mas vamos lá fazer isso. Eu digo, olha, eu moro em Porto Alegre, trabalho em Porto Alegre, eu venho aqui uma vez por semana, durante a semana, e fico sábados e domingos cuidando do museu, mas eu oriento a fazer, mas eu sozinha carregar o piano não posso. Aí o Ranches, que era secretário de Educação, né, o Isidoro, ele disse assim, tá, mas eu não sei se eu vou saber fazer isso. Eu digo, não, isso a gente faz, vamos lá, vamos tocar. Aí ele tinha como diretora de cultura a Rejane e o diretor de turismo o Beloca, né, o Antônio Carlos Maciel Monteiro, que idealizou a Moenda junto com a Karen, sua esposa. Bom, aí, então, começamos a organizar, a preparar, né? E aí a nossa associação dos amigos do Museu Juca Maciel, com a minha irmã Ana Clara, com a Maria de Lourdes Werner, que era a presidente, com a Elisa Costa, com a Dirce Micel, com os meninos que faziam parte também. Né? Desculpe se eu esquecer de alguém, mas era um grupo, né? O Cláudio Milha, que infelizmente já faleceu, né? O Reginaldo ali... filho da Janira, né? Então a gente começou a Associação dos Amigos do Museu, junto com o Grêmio Literário, que também estava nascendo, porque a gente fez o Dia da Arte, né? Que fomos para a praça, né? E lá todas as manifestações culturais aconteceram no dia 13 de dezembro de 1989, e naquele dia a gente fez um varal, né, com poesias dependuradas entre as árvores, e as pessoas ficaram tão entusiasmadas com aquele varal de poesias. Estamos aqui num círculo de leitura da FURG, né? Então as pessoas lendo poesia no varal, entre as árvores da Praça da Matriz, aqui da Cidade Alta, e aí aquilo motivou o nascimento do nosso livro, que está já em 32 livros, Poesia na Praça, né? Que nunca parou. Então, esse grupo ajudou a montar aquele evento, que aconteceu no ano seguinte, o primeiro, em 3, 4 e 5 de abril, na data, na alusiva à instalação do nosso município. Então, naquela ocasião, nós tínhamos 180 dias letivos, não era 200 ainda, então foi possível trazer todos os professores municipais, convidamos os professores, diretores, enfim, das escolas estaduais e particulares, para estarem ali se reciclando, para estarem ali, né, se apropriando das informações da história local, né, nessa relação de pertença, de fazer parte dessa história, né, seria uma educação patrimonial que a gente estava fazendo. A gente não se dava conta, hoje a gente depois se deu conta, a gente estava fazendo uma educação para o passado. Né? E aí, então, aconteceu que o Clube Patrulhense, na Avenida Borges, lotou. E aí, o que foi o programa? Eu, como tenho um vasto relacionamento assim, na história, então eu convidei um historiador do filho Osório, que era o Guido Muri, na época, infelizmente faleceu, do Neto Torres, que tinha sido meu professor, doutor Rui Rubem Ruschel, que era desembargador, antes ele tinha feito História e Geografia, que tinha
uma cabeça maravilhosa, né? Convidei um historiador de Lagoa Vermelha, que na época era Fidelis Dalcin Barbosa, com vasta produção de leitura literária e histórica, e de Vacaria também, com o Pércio de Moraes Branco, que tinha sido aluno do Fidelis, nascido em Lagoa, por sinal, meu vizinho aqui em Porto Alegre. Bom, esses foram os palestrantes. E a gente distribuiu fichas de comunicação, de inscrição para comunicação, para quem quisesse trazer qualquer assunto, ou de Santo Antônio, ou de algum dos descendentes de Santo Antônio. Nós tivemos 12 fichas de inscrição. Uma delas foi do então prefeito de Terra de Areia, o Generi Máximo Liper, que depois foi prefeito outra vez, e hoje já está aposentado, tudo mais, e outros 12, outros 11. Bom, tivemos participantes que veio de São Marcos, né, de Criúva, gente que veio de Canela, que vieram de alguns municípios que nós chamamos, desse então quadrante de 55. Aí o que acontece? Nós estamos tão felizes, mas tão animados, tão encantados, tão inebriados com tantas histórias que se contava e se falava, e aquele coração palpitando pela nossa história local, que não sabíamos lá pelas anos o que estava acontecendo efetivamente, tal era a nossa alegria. Aí, quando chegou na sexta-feira, tinha um encontro dos prefeitos na época dos municípios do Vale do Rio dos Sinos, que era a associação que agregava municípios desde a nascente, que Santo Antônio, na época, nascia o Rio dos Sinos no Cará, que era de Santo Antônio. Então, Santo Antônio era dessa associação dos municípios. Então, tinha uma reunião de prefeitos e o Silvio me disse assim, Vera, lá no Centro Clube, na Pitangueira, nós vamos passar o dia trabalhando lá com os prefeitos, numa reunião assim. Aí, às 11h30, tu vai lá e explica o que vocês estão fazendo nesse encontro aí. Não tinha nome de raiz, não tinha ainda. Era encontro dos municípios, né, originários de Santo Antônio. Aí fui lá, me lembro muito bem das mesinhas com toalhas ao redor na pista, assim, com o prefeito. E eu, como não gosto de falar, já fui explicando, já fui dizendo o que é e coisa e tal. Aí diz o Silvio assim, Vera, terminado a conversa ali, tu vem com um grupo ali dos organizadores almoçar com a gente no Centro Clube. Digo, mas eu tenho que subir para a palestra. Não, mas dá uma chegadinha ali, depois tu sai correndo, porque eu sou meio Caxias, né? Aí tá. Aí fomos para o tal de churrasco. E aí, na época, era o secretário de Estado da Cultura, o Carlos Jorge Apel. Era o tempo do Pedro Simão, governador. Aí eu conhecia ele, porque eu tinha sido presidente da Associação dos Amigos do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, que estava em situação precaríssima, e eu ia bater na porta dele, falta papel, falta caneta, falta tudo no arquivo, né? Aí... E ele me conhecia. Então, aí eu cheguei perto dele, cumprimentei. Vera, mas que coisa interessante, mas que maravilha esse encontro. Mas onde é que vai ser o próximo? Eu digo, olha, eu já nem dormi essa noite pensando o que eu vou fazer com essa criança que nasceu. Só sei que nasceu essa criança. Mas o que eu vou fazer, não sei. Eu estou preocupada, porque todos me perguntam, e aí, onde é que vai ser o próximo? Como é que vai ser? Aí o secretário olhou para um prefeito que estava no nosso lado, assim, né, para frente dele, ele disse, que tal, prefeito? Podia fazer, né, o próximo. Aí ele se encolheu, assim, mas não sei se eu vou conseguir. Eu acho que lá no meu município não tem história. Como que não tem história? Todo município tem história. História da carreta, a história dos que estão na rua enquanto tipos populares, a história da escola, a história do nome das ruas, a história disso, a história daquilo, e por aí vai. Pois é, mas não sei se eu vou saber fazer. Aí o secretário, Vera, tu ajuda, mas já estou subindo a serra. Era o então prefeito de São Francisco de Paula, o Décio Collor, que depois foi prefeito, mas duas outras vezes. E disse, bom, se a senhora ajuda, se a senhora nos orienta, nos ensina, eu faço. Eu digo, oba. Aí noticiamos, né, na finalização do encontro, de que o próximo seria em São Francisco de Paula. E o Silvio, um querido, ele disse, Vera, se tu precisar, o carro da nossa prefeitura está à disposição. E tanto é que a primeira vez que eu fui a São Francisco, nós fomos a Maria de Lourdes Vera, presidente da Associação dos Amigos do Museu, né, juntamente com a Ana Clara, eu não me lembro se tinha mais alguém, fomos para São Chico. Chegamos lá, conheci o Magnus, né, que era o secretário de Educação, a Maria Tereza, que era a diretora de Cultura, e fizemos uma reunião de trabalho, uma de tarde, ensinei como é que era, como é que não era. Não tinha WhatsApp, não tinha e-mail.
O telefone era pago por mim, como é que fala? Ligava para lá, faz isso, faz aquilo. Né? Meu marido só me dava a conta do final do mês ali do telefone, porque era o recurso que se tinha. Até que uma carta, uma correspondência chegar lá, já pensou, né? Então, o que acontece? O evento aconteceu no ano seguinte, em 91. E aí o Magno disse, Vera, mas como é que nós vamos chamar esse encontro? Se o encontro vai ser em São Francisco de Paula, depois vamos pensar. Aí ele matutou, não é mérito meu. Ele disse, não, vamos estar falando de origens, de história, de começos, e não é só começo, é andada também, né? Até hoje, a história do tempo presente. Mas vamos, quem sabe, botar raízes, né? Raízes de São Francisco de Paula, segundo encontro dos municípios originários de Santa Ana da Patrulha. Perfeito, vamos lá, vamos embora. E aí aconteceu, fizemos o segundo encontro em junho, um frio de rachar, uma serração que não parava mais, nossa, dele pinhão, dele chimarrão, né? Só não teve caipira nem cachaça para a gente se aquietar, porque a gente tinha que prestar atenção nas palestras. Foi maravilhoso também, o pessoal de São Chico se entusiasmou, os professores participaram, e aí o terceiro, Tramandaí, já pediu. Por quê? Porque o então secretário de turismo de lá, ele era muito ligado às questões da solenidade, a gente já tinha feito um evento reunindo Tramandaí, Santo Antônio e Osório sobre a presença soriana, então ele já me conhecia. Vera, vamos fazer um encontro aqui em Tramandaí, assim. Então fizemos. Aí o que acontece? Né? Palavras voam ao vento. Se tu não coloca isso no papel, hoje, claro, se tu não digita, se tu não salva em mídias, na época tu salvava no papel, o que acaba acontecendo? Tu perde. Então, os 3 primeiros encontros estão publicados na primeira obra de Raízes, se chama Raízes, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de Paula e Torres. Aí, o 4º já foi uma solicitação do meu, então, professor na PUC do mestrado, Olívio Manfroy, que disse assim, Vera, Lagoa Vermelha é um município cuja população tem uma baixa autoestima. Eles se acham inferiores à Vacaria. É aquela disputa que nem Osório e Santo Antônio sempre teve. Né? Então, assim, eu quero fazer um Raízes lá para ver se construa essa relação de pertença, né, das pessoas amarem o seu município e, enfim, serem cidadãos ativos. Vamos lá, vamos embora. Então, a gente preparou Lagoa Vermelha, aí cada ano passou a ser um livro, já não é mais 3 no 1. Então, a Lagoa fez o livro. O 4º, que é Gramado, foi solicitado pela minha saudosa amiga historiadora de Gramado, a Marília Daros, que infelizmente faleceu. O próximo encontro já foi uma solicitação do meu então professor Rui Ruben Uccio, que sempre veraneava em Torres, fizemos em Torres, depois fizemos em Vacaria, né? Depois fizemos em Veranópolis, depois fizemos em Terra de Areia. O Generi era prefeito de novo, um daqueles primeiros comunicadores lá no primeiro. E aí, quando chegou no 10º, eu disse, sabe o que mais? Vamos levar essa criança de volta para Santo Antônio. O nosso amigo querido do peito, o Silvio Miguel Fofonca, era o prefeito que lutou pela emancipação de Cará e era o primeiro prefeito de Cará. Eu digo, Silvio, vamos fazer um Raiz junto? Santo Antônio e o filhinho Cará, o filhinho mais novo? Vamos. Aí fizemos. Uma semana, manhã, tarde e noite. E um dia a gente foi com as bandeiras, foi com tudo, porque tem todas as bandeiras. A gente entra, quando abre o evento, as 78 bandeiras do Rio Grande do Sul e do Brasil, parece uma Olimpíada abrindo assim, é de emocionar, de ver, da gente arrepiar. Então, fomos todos com as bandeiradas, tudo pro Cará, fizemos o evento lá, tudo mais. 11º, Canela. Depois nós fomos para São Marcos e Criúva. Depois viemos para Osório, depois fomos para Sananduva, depois fomos para Capão da Canoa, Igrejinha, depois nós fomos para Antônio Prado, de Antônio Prado nós fomos para Cambará do Sul, depois nós fomos para Taquara, e aí, a essa altura, o Daisson tinha mandado para a Câmara uma proposta de lei para que cada 10 anos do Raízes voltasse para a mãe. Então, no 20º, voltamos para a mãe por um encaminhamento de legislação. Bom, aí seguimos o baile. Aí nós fomos do Prado para Balneário Pinhal, depois Nova Hartz, IP, São José dos Ausentes, juntamente com Bom Jesus, depois Palmares do Sul, juntamente com Capivari do Sul, dali depois a gente foi para o Rolante, depois nós fomos para Xangri-Lá, depois nós fomos para Jaquirana,
depois nós fomos para André da Rocha, e no ano passado, no 30º, voltamos para a Mãe. Então, cada livro, a não ser os 3 primeiros, são obras dessa caminhada, que é um verdadeiro trabalho de educação patrimonial, com a ideia de que todos nós somos atores e atrizes do tempo, somos protagonistas da história, e não como eu aprendi na minha infância, que o ator da história é o Dom Pedro, é o Tiradentes, é o Getúlio, não. Cada um de nós é cidadão e é responsável por história, por fazer história, por ser história. Não há ninguém à história. E essa ideia permeia sempre na preparação, porque em todos os municípios, eu pessoalmente fui preparar os professores, fazer palestra para eles, explicando o que era o Raízes, como que se faz, como que se participa, entusiasmando os professores, e de noite, com a comunidade chamada, mobilizada, explicando a importância da história das entidades, das instituições, de todo e qualquer tema, de caráter político, econômico, cultural, sociológico, folclórico, e não interessa qual. Até um analfabeto pode participar. Ou seja, a minha neta vai escrever, eu vou dizer para ela, e aí ela vai escrever para mim. Então, ou seja, os Raízes são obras alentadas, né, na faixa de 800, 900, 1000 páginas, né, algumas menos. Agora, por exemplo, Raízes de André da Rocha, que é um município de 1000 e poucos habitantes, deu 516 páginas, mas que é grande para um município, né, que tem uma população pequena. Então, assim, na verdade, a Raízes acabou sendo uma criança que nasceu, cresceu, bem-sucedida, né? Mas que, quando chegou lá pelo 28º, 9º encontro, eu, infelizmente, tenho que dizer que eu tomei uma decisão, né, de que eu não ia mais continuar. Eu acho que eu não gostaria de estar dizendo isso, mas eu acabei tomando essa decisão, porque, assim, eu faço esse trabalho voluntário, gasto para fazer isso, fiz e não me arrependo, fiz sempre com o maior prazer, com alegria, com muito entusiasmo. Eu organizo os livros, eu editoro os livros, eu monto os livros, eu monto os capítulos, eu faço toda a preparação. Quando o município tem uma revisora, o revisor olha também. Né? Então, é por aí que o Raízes, né, se encaminhou, mas no evento do ano passado, né, quando se tem a hora das moções, que a gente sempre faz moções em que os participantes se manifestam congratulando ou, por outro lado, sugerindo, houve uma sugestão, apesar da insistência do prefeito para eu continuar, eu agora não tenho mais condição, né, é difícil, é complicado, né, eu tive dificuldades com Arroio do Sal, por exemplo. O evento estava prontinho, todo o programa pronto, convidados, a logomarca, porque tem logomarca do evento, as crianças são convidadas a desenhar um símbolo, né, que pudesse, no imaginário, ao olhar, isso aqui é Santo Antônio, isso aqui é Xangri-Lá, isso aqui é Rolante, isso aqui é Riozinho. E isso mobilizava as crianças, os professores, e as crianças não perguntando em casa para os pais, né, para os avós, o que eu posso desenhar para mostrar que aquele desenho é o meu município. Então, era que nem o curumim com os índios, né? Levava para os pais índios aquilo que na escola, que o professor falava. Então, realmente era um movimento de educação patrimonial mesmo. Então, assim, eu tive dificuldades um mês antes, né, simplesmente foi interrompido o processo e não aconteceu. Eu tive dificuldades também com Maquiné, infelizmente. Então, assim, isso foi sabe, eu digo, não, então vou tomar uma atitude, eu acho que eu já contribuí como historiadora, eu amo Santo Antônio da Patrulha, eu sou apaixonada, todos que me conhecem sabem, né, da minha relação enorme de paixão pelo meu município, e acho que já contribuí. Agora vamos conversar. Nossa, Vera, poderíamos ficar não horas, dias e mais dias e mais dias ouvindo essa fantástica história aqui. Eu tô encantadíssima, né? Mas é assim, ó, nós temos pouco tempo, né, Stephanie? Então eu quero pensar assim, ó, tem o Festival da Moenda, tem o museu que leva o nome do seu pai, tem o Grêmio Literário e tem a Poesia na Praça, né?
eu queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, mas antes disso, você vai me dar licença, por favor? Tem uma publicação de uma poesia sua, na edição, esta aqui, acho que é a edição 26, né, do Poesia na Praça, em que me tocou, e me parece que é bem interessante trazer agora, que diz assim: casa para sempre. Casa da memória, casa na memória, casa de lembranças, casa na lembrança, casa da infância, casa da juventude, casa da maturidade, casa da família, casa de pedra, casa de barro, casa de cacos, casa de muitos, casa grande, casa larga, casa alta, casa longa, casa do passado, casa do presente, casa do futuro, casa para sempre. Autoria Vera Lúcia Maciel Barroso. Depois de te ouvir falando tanto dessa casa, dessa história patrulhense, essa poesia ela toma uma dimensão diferente. E sempre muito me admirou. Eu não sou patrulhense, mas sou apaixonada pela cidade, por essa riqueza cultural e essa aposta tão forte no campo artístico, literário. E é encantador. É preciso reconhecer o quanto que é bonito, o quanto que é bonito, é importante preservar a história, olhar artisticamente, produzir, escrever, e quanta riqueza nesse sentido tem a comunidade patrulhense. Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a poesia na praça, que envolve tanta gente, é muita gente escrevendo tanto, é tão bonito, escrevendo com o coração, com a alma. Pode ser, Vera? Pode. Na verdade, no museu, nós fazíamos muitas atividades chamando, né, pessoas da comunidade para representações teatrais, nós chamávamos de poetaço. Então, a gente, depois daquele primeiro varal, porque assim, o que acontece? A de Lourdes Werner, ela é uma policultural, assim, ela é fotografa, ela escreve, ela tem ideias ótimas, assim, e ela, então, juntamente com o nosso grupo, pensou, vamos fazer o primeiro dia da arte, como eu tinha falado, tá? Então, esse primeiro dia da arte foi o desencadeador desse processo de produção literária em Santo Antônio. Não que não houvesse produção literária antes. Aí o que acontece? Aí a gente projetou o Dia da Arte, eu me lembro que a gente até sugeriu ao prefeito comprar o megafone, eu tinha uma Brasília, a gente saía pelos bairros gritando, mas era, como é que a gente diz? Dia da praça, né? Dia da arte, não sei o que, não sei o que. Olha, juntou um povo naquela praça. Quem era de escultura, de pintura, quem era de tudo. Mas o que impressionou muito foi o varal. E quando, né, a dona Ivone Celistre, a dona Yolanda, que vive, felizmente a dona Ivone não está, vários, a Baizinha, o doutor Nicanor, o doutor Expedito, as pessoas de mais idade, menos idade, ali escrevendo, certo? E dependurando num varal com um prendedor de roupa. Aquilo foi fantástico. Então, vamos publicar essas poesias? Aí publicamos o primeiro livro de poesias. E nesse movimento de publicar o primeiro livro, se decidiu criar o Grêmio Literário Patrulhense. E aí foi criado com diretoria, com presidência, com reuniões, nós temos ido de atas, e esse Grêmio Literário, junto com a Associação dos Amigos do Museu de Camacel, promoviam atividades culturais. Então, eu tenho uns fundos de casa muito grande, quando eu planto milho lá, dava aquele milharal, nós fazíamos sopão literário, então dele sopa, né? O milho literário, então era aquela milharada em nós dele, né? Com poesia e tudo mais, ou e por aí vai. Então, o que acontece? Desde o segundo, o terceiro, aí a ideia, a primeira capa foi feita pela professora Gessi Luz, que é uma artista plástica local, de renome, de destaque que nós temos, né? E aí nós tivemos a ideia de que a capa do nosso livro seria de um artista plástico local, para prestigiar.
Então, todas as nossas capas são artistas nossos. Então, a gente começou a vincular também a arte plástica. E aí nós começamos a homenagear na quarta capa, que é o verso, né? Uma pessoa que contribuiu literariamente para a cidade, para a arte, enfim. Então, atrás nós temos a homenagem sempre, né, de um patrulhense. A gente, então, publica um poema daquele homenageado, escrevemos um texto em homenagem àquela pessoa, e nas últimas páginas a gente começou a colher depoimentos de pessoas que conheciam aquela pessoa para dizer quem ela era, o que ela fez, como foi, assim por diante. E isso foi crescendo, de tal forma que os anos foram passando, não tinha mais do passado alguém da área das artes. Bom, vamos começar a homenagear os vivos. Porque depois que eu estou morta, como é que eu vou saber do negócio? Né? Então, porque não se deve, porque não sei o quê, mas por que não? Mas vai dar azar, eu vou morrer se for homenageada. Até isso a gente ouviu, né? Aí, conclusão, não vou morrer por isso, não. Conclusão. Aí começamos a homenagear as pessoas vivas. Inclusive, né, criadoras do nosso Grêmio Literário. O meu caso da dona Ivone, da dona Regina, da dona Yolanda, no ano passado foi o Nicanor, então a Vaizinha, a Edelweiss. Então a gente começou, né, a reconhecer publicamente a contribuição, né, literária desses nossos poetas, né, e que, nomeadamente, tem sido reconhecido como um município que nunca interrompeu essa jornada. Ela começou... O Varal foi em 89, o primeiro livro é de 90, né? E nós estamos já em 2011 e, com certeza, não vai interromper. Já temos até o nome de quem vai ser homenageado esse ano. Então, a gente já começa, e a minha irmã é a secretária executiva do livro. Né? Ela recolhe as poesias, ela digita, né, poesias, quando não vem digitadas, ela monta, articula tudo no sumário, papapá, é de uma eficiência ímpar. E aí a Delures, a dona Ivone, participava da correção, a dona Regina também. Então, assim, há um grupo que dá uma lida, dá para ver, às vezes, falha da digitação, essas coisas todas, e o livro é editado de forma cooperativada. Cada um paga as suas páginas e é feito um rateio das páginas iniciais, que são coletivas, né? E das páginas finais da homenagem, mais a capa, porque a capa colorida equivale a 16 páginas, ao valor de 16 páginas. Então, a gente cooperativa, divide e cada um recebe tantos exemplares por página. Eu, por exemplo, se tenho 3 páginas, eu acho que esse ano a gente recebeu 5 por cada página, recebi 15 obras. Então, na verdade, eu não tenho prejuízo, vamos dizer assim, é um investimento que depois tu pode estar dando, né, os livros e, consequentemente, socializando a obra, colocando a literatura na rua, né, motivando a leitura. E o Grêmio Literário também fez muito trabalho nas escolas, tá? Indo conversar com as crianças na escola, entusiasmar as crianças para escrever poesia. Isso aconteceu lá na Palmeira, no Cândido de Barros, aqui no Gregório de Mendonça, no Padre Reus, no Espírito Santo. Então, assim, houve uma movimentação dos nossos membros do nosso Grêmio Literário de estarem lá participando, ativando, motivando a produção. Então, para além do nosso Poesia na Praça, o Grêmio Literário foi crescendo e ampliando, né, o seu conjunto de participantes, e hoje nós temos 2 obras mais em série, que é Prosa na Varanda, né, e nós temos também Suas Excelências, os personagens, e nós largamos um agora. Né? Então, assim, Poesia na Praça é todos os anos, e essas 2, um ano, no caso, é Prosa na Varanda, que já foram 3 lançadas, né? Se não me falha a memória, 3 ou 4, e acho que é 4. E Suas Excelências tem 3. Então, na verdade, há uma efervescência, assim, de produção literária que o Grêmio vem, né, motivando, continuando, atuando e, enfim, envolvendo a nossa comunidade. Aí tem outra.
no 10º, no 20º e no 30º, ainda voltando na Poesia na Praça, nós convidamos os municípios originários a também participarem com poesia. Então, ou seja, no 10º, 20º e 30º, a nossa Poesia na Praça foi alentada, porque aí a gente cutuca. Tá? Claro que nem todos conseguiram participar, mas eu acho que no ano passado nós conseguimos chegar, eu acho que a uns 60 e tantos municípios, além de Santo Antônio da Patrulha, mais outros tantos municípios. Então, tanto é que eles querem, nós queremos continuar participando. Né? Então, até teve uma agora que mandou uma correspondência dizendo que, quando é que vai ter o próximo? Quero participar. Aí foi explicado, olha, a gente faz a cada 10 anos. Agora, talvez com o Raizinha, que vai seguir, né? O Raizinha é, como eu falei, uma legislação que foi aprovada, e agora a nossa expectativa de que o nosso prefeito, que assumiu no ano que vem, ele faça o Raizinha, que é o encontro local, que é o filhinho de Santo Antônio, filhinho do Raízes, né? Que eu não falei. Então, o Raizinha, o primeiro Raizinha aconteceu no 10º, junto com o Raízes, no mesmo ano. Só que o Raízes aconteceu em outubro de 99 e o Raizinha em junho. Porque uma semana para uma semana para outra, e olha, foi pouco para muita coisa, cada livro dessa grossura. Aí no 20º, a gente fez também de novo aí no ano seguinte do Raizinha de 99, em 2000, a gente resolveu fazer um Raizinha de mulheres. O tema era Mulheres Fazem História. Então, entrou mulher para tudo. Mulher padeira, mulher tudo que possa imaginar, de todas as formas. E a capa, a gente mostrou a avó com a neta de várias etnias, de ascendência açoriana, alemã, italiana, polonesa, foi bem legal. E aí, o terceiro Raizinha foi junto com o 20º Raízes, e o quarto Raizinha é este que saiu agora com o 30º. Este, então, a expectativa é de continuarmos com a história local sendo trabalhada. E, então, Raízes, Poesia na Praça e Raizinha, com certeza, alentou a produção, né, da leitura, a produção de se escrever. As pessoas, às vezes, estavam temerosas, mas como é que eu vou escrever? Cheguei para o presidente do Rotary uma vez. Escuta, tem que escrever a história do Rotary. Mas não sei se eu vou saber escrever. Põe no papel, depois a gente apruma. Não se preocupa com vírgula, com ponto, sabe, com concordância verbal, nominal. Isso a gente depois, eu faço uma revisão geral de tudo. Eu leio todos os trabalhos, eu passo o pente grosso, vamos dizer assim, tudo. Depois que eu monto tudo, os capítulos, e depois, normalmente, eu peço para o município fazer essa revisão. Então, assim, isso, de alguma forma, facilitou para que as pessoas não ficassem inibidas a escrever. E uma outra coisa que eu vejo assim, como eu tenho recebido manifestações de agrado por estarem lendo as obras de Raízes e Raizinha. Agora mesmo, quando eu vinha para casa, quando eu cheguei, Vera, mas que coisa maravilhosa, eu estou lendo, eu estou encantada com o livro do Raizinha. Eu mandei para uma prima minha no Rio, o livro do Raizinha, e ela disse assim, Vera, meu pai se criou aí, porque ela é da minha família Fetterman, da minha avó materna, né? E tem um texto sobre a genealogia da família Fetterman, e ela contribuiu com informações, e quem contribuiu ou escreveu ganhou o livro. E então ela disse, Vera, mas que é isto? Eu nunca vi isso no município, eu nunca vi essa germinação literária de escrever tanto, mas que coisa! Existe alguma coisa em outro lugar? Eu digo, olha, há que pesquisar, há que investigar. Eu, pessoalmente, eu não conheço nenhum filho, assim, literário que tenha essa caminhada com essa produção. E, como eu disse, tu mesmo falaste, nada se faz sozinho. Nós somos um coletivo, quer dizer, eu não fiz Raízes sozinha, eu sempre fiz com aquele coletivo de cada município, quer em Santo Antônio, nas suas edições, como em cada município que o evento aconteceu, orientando e tudo mais, claro, com WhatsApp, com e-mail, tudo ficou mais fácil. Aí é tranquilo,
né? Então, realmente, o Poesia na Praça é um orgulho que nós temos, né? O nosso Grêmio Literário tem um desempenho muito ativo, né? A atual presidente é a Ana Clara, minha irmã, mas ela tem com ela um grupo, né, ativo em Santo Antônio. Eu, morando em Porto Alegre, participo. Tento escrever, eu não sou poeta, tá, Darlene? Eu tento colocar algumas palavras, e eu sempre escrevo sobre a minha casa, sempre. Eu sou apaixonada pela minha casa, que foi inicialmente um armazém, com casa de família, depois foi até uma pensão, depois foi sede do primeiro grupo escolar, criado pelo Antônio Augusto Borges de Medeiros, em 1922, quando foram criados vários grupos escolares em municípios antigos do Rio Grande do Sul. Santo Antônio recebeu, naquela casa, o primeiro grupo escolar, que começou a funcionar ali, em abril de 23. Toda a casa, desde a casa que eu ocupo até a parte de baixo, ali eram peças da escola, do grupo escolar de Santo Antônio. Tem alunos que vivem hoje ainda e que contam peripécias. A dona Terezinha Benfica, que foi nossa, inclusive, a aluna ali, ela contou que ela estava na primeira série, na sala maior, onde era o museu ali, e aí a professora está lá gritando, 3 vezes 5. Aí na casa do lado, na frente, tinha um sótão lá em cima, e tinha um velhinho que morava ali e dizia, 15! Já ouvi essa história, já ouvi. Pois é, nessa casa. Tá? Então, ali funcionou o grupo escolar, o pátio era o recreio, o pátio da minha casa, a escada que existe até hoje, tudo mais. Ali funcionou até 1940. Aí, quando ficou pronto o Gregório de Mendonça, a série definitiva, na continuação da rua, hoje na frente do hospital, os alunos ajudaram a levar as classes, a levar todos os pertences da escola. A Regina Barcelos, né, que está conosco, ainda bem, né, com seus 90 e tantos anos, ela foi uma das que carregou classes e papéis da escola lá para o grupo escolar, hoje nossa escola estadual, né? Então, e depois, a partir de 40, essa casa passou a ser o cartório de registrar terras, né? E que meu pai e a minha mãe atuaram ali, e junto do cartório era a nossa casa. Então, eu pulava do quarto da minha mãe e do meu pai para o cartório onde meus pais trabalhavam. Então, as minhas vivências com os porões lotados de coisas antigas, né? E o cartório era o local de muitas fotos de Santo Antônio, dos jornais antigos do município, desde o início do século XX. Nós temos uma hemeroteca muito rica, né, que o pai foi recolhendo e tudo mais. Então, ou seja, a minha relação é de um grande amor por essa casa. E casa, eu sei que a Stephanie quer falar, eu estou cortando, também falo bastante, né? E casa traz sentidos, casa são pessoas, é riqueza, é mais do que parede, são histórias, são memórias, são sentimentos, né? Por isso casa. E aí, entre todas as poesias que eu li, esta, eu disse, não, eu tenho que trazer hoje à noite para essa live. Tá? Stephanie, não vou te podar de novo. Não, eu ia dizer que é nítido como a Vera tem isso nela, né? Toda essa vivência, não é uma parte da história, é da vida dela mesma. Ela viveu isso e ela tem prazer em contar todas essas histórias. Eu já conversei com a Vera antes, assim, para conhecer um pouco mais sobre isso, e eu queria perguntar, então, sobre o Raizinha, né? Que ele fala, então, sobre Santo Antônio. E trazer também uma colocação que tinha feito, que era a dificuldade em algumas cidades para trazer o Raízes, né? Por exemplo, começou lá com a formação de professores e tudo, e isso foi se perdendo ao longo do tempo. Assim, os professores deixaram de interagir tanto, de buscar fazer parte, de buscar conhecer. Tu acha que com Raizinha sendo só sobre Santo Antônio, eles possam participar mais, se sentirem mais à vontade? Eu sempre digo que um evento é a sua mobilização e é a compreensão da parte da Secretaria da Educação de que, assim como a educação ambiental é fundamental,
a educação patrimonial é fundamental. Então, assim, ó, a formação dos nossos professores para a valorização da história local, para além da história antiga, medieval, história do Brasil, história da América e tudo mais, ela, eu diria, tão mais importante, porque aonde é que a gente constrói a história como protagonista do tempo? É no seu lugar, no seu município. Então, no momento em que eu me aproprio da história local, mais eu vou conhecê-la, mais eu vou amá-la e, consequentemente, mais eu vou fazer por aquele lugar. Porque ninguém ama o que não conhece e que ninguém reconhece o que desconhece. Então, quanto mais eu conhecer o meu lugar, eu vou me dar conta da importância e eu vou ser mais... O que é agente? Eu vou agir. Eu vou ser um agente histórico, né? Porque é muito fácil eu estar cobrando do poder público, seja executivo, legislativo, das ações, claro, somos nós que os elegemos, mas é no coletivo que se faz a história. Então, não é só quem ocupa cargos que estão à testa, né, de frentes de instituições públicas ou privadas, mas somos todos nós, em quaisquer lugares em que nós estejamos. Então, consequentemente, o Raizinha deveria ser, sim, considerado um dia letivo, certo? Ou seja, que se pudesse, porque como é que funcionava em outros anos? Funcionava assim, tá? As escolas eram chamadas para fazer... Primeiro, podia participar todos os professores de escola, e diretores e alunos, porque eram 180 dias letivos, certo? Aí depois, quando passou para 200, a coisa ficou mais complicada. Tá? Bom, aí o que acontece? Aí começamos a montar para cada município o seguinte: segunda-feira, a escola tal vai trazer a turma tal, a turma tal, a turma tal com seus professores. Então, lotava o salão de alunos com professores. E a gente fazia o quê? A gente fazia uma preparação para escutar, aprender a escutar, e depois, na volta da escola, fazia alguma coisa que pudesse os alunos fazer uma devoluta, né? O que escutou, o que ouviu, e, enfim, fazer, então, aí a troca, né? E isso deu muito certo em muitos municípios. Em muitos municípios. Eu me lembro que São Marcos, aquilo lotou. Era aquela enxurrada de aluno que entrava. Em Vacaria, meu Deus do céu, Lagoa Vermelha, Torres, sabe? Então, assim, alunos com os professores. Porque não podia vir todos os alunos, não podiam vir todos os professores. Então, a gente fazia um cronograma, os ônibus escolares traziam e levavam no turno da manhã, no turno da tarde. Então, isso, consequentemente, foi um trabalho de educação patrimonial feito em muitos municípios. Mas não foi feito em todos, na maioria foi feito. E isso, na verdade, Stephanie, é um retorno, né, vamos dizer assim, muito produtivo de educação para o passado. Tá? Então, assim, o alento, por exemplo, de um aluno, eu nunca me esqueço que lá em Torres, a plateia estava lotada, e aí entrou uma criancinha de 8 anos, com um papel na mão, sentou na mesa, e logo na sequência veio uma senhora idosa, toda de negro, com um lenço amarrado na cabeça, que assim, no queixo, e ela caminhando devagarinho, foi colocada na cadeira do lado, e a aluna fez o trabalho motivado pelos professores, pela professora, porque a ideia é essa, motivar os alunos a escrever. Aí ela escreveu o seguinte: era uma vez uma escola, era uma vez uma comunidade assim, na beira do rio Mabituba. Lá morava um pescador que, vendo muitas crianças que não aprendiam a ler e escrever, ele chegou para a esposa dele e disse assim: o que tu acha da gente trazer as crianças para cá, falar com os pais? Eu sei ler e escrever. Eu vou ensinar a ler e escrever essas crianças. E aí tu faz um lanchinho aqui e a gente atende essas crianças. Sabe, eu me emociono. Eu atendo essas crianças e tu dá o lanchinho. Precisou acontecer isso para instalar uma escola na beira do rio Mabituba. Conclusão:
A escola ganhou o nome desse pescador que faleceu, e aquela senhora era a viúva daquele pescador. Não teve quem não chorasse, quem não se levantasse da plateia e não ficasse emocionada. E assim eu teria várias histórias para contar. Então, no momento em que um professor, Stephanie, em que uma escola motiva seus professores, seus alunos, para escrever a história do seu avô, a história da sua avó, o nome da rua, sabe? Como é que se fazia, como é que eram as primeiras comunhões, como é que eram os casamentos antigamente, como é que eram os batizados, sei lá, história de lobisomem, histórias populares, história de personagens populares, qualquer tema. O aluno pode conversar com seu pai, com seu avô, colher essas informações e ele aprender a gostar de escrever, a gostar de contar histórias, a ler depois para o público, para aprender a falar em público. Quer dizer, o que vem na esteira de tudo isso? Se há esse trabalho pedagógico de envolvimento, né, de comprometimento, de querer fazer um trabalho mais largo do que está cumprindo simplesmente aquele programa. Eu fui professora de história de escola pública, né, há 25 anos, me aposentei como tal, além de trabalhar no ensino superior, e às vezes a gente era cobrada só do programa, mas a escola é muito mais. A escola é humanizar as pessoas, é falar com as pessoas do seu cotidiano, das coisas do dia a dia. Tu tem que mexer no caráter das pessoas, trazer valores. Então, dentro de toda uma proposta de raízes, tá, essa preocupação eu sempre tive. Eu me lembro que a superintendente do IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a minha querida amiga Ana Meira, um dia ela me chamou no IPHAN, aqui na Independência, Vera, tu tem que apresentar esse projeto lá para Brasília, para tu ganhar um prêmio do Rodrigo Melo Franco, que é um concurso que tem todos os anos, de projetos de várias frentes, de preservação, de educação patrimonial, não sei o quê. Eu nunca tive tempo de fazer, nunca apresentei. Eu faço para ti. Não, tu não vai agora tu escrever, não. E ela disse, Vera, isso aqui que tu faz é um trabalho de educação patrimonial. Eu não faço. Eu lidero com um coletivo um trabalho que é de mobilização. Agora, como eu disse, às vezes tu fala, ensina, explica, e eu, às vezes, para ser bem sincera, às vezes eu me sentia meio intrusa, assim, no município. Eu chegava no município, ninguém me conhecia, eu procurava ser a mais agradável, a mais acolhedora, para eu ser acolhida, né? Alguns até hoje são minhas amigas, secretárias de Educação e Cultura, até hoje são minhas amigas. Mas outras, como quem dizendo, puxa, mas era trazer mais trabalho para nós. Sabe? Então, são esses reveses, essa dialética, né, que nos move, de um lado, a luta, né, a fazer, né, e, por outro lado, eu acho que é um trabalho que o Raizinha, na esteira da pergunta da Stephanie, né, o Raizinha, com certeza, vai render muitos frutos. Eu já estou pensando, né, e mobilizando pessoas para escrever, né? Porque, na verdade, a Secretaria de Educação e junto com a de Cultura atual, com certeza, né, vai abraçar esta ideia, né, que a legislação aprovada aconteceu, e tenho certeza, eu já estou contatando, já com pessoas, olha, o ano que vem vai ter Raizinha, pelo que tudo indica, né? Então, vamos lá. Que fantástico. Pode falar, sim. Eu ia dizer que é interessante isso que tu falou sobre ser um projeto pedagógico também, porque estimula a escrita, estimula a oralidade, que muitas pessoas hoje em dia têm dificuldade em falar em público, e além de tudo, é fazer com que as pessoas se sintam partes da história, porque o que a gente estuda é a história que está no livro, que a gente não faz parte do que está ali, faz parte da história do lugar onde a gente vive. Mas identificar que nós fazemos parte da história do lugar que nós vivemos, que nós modificamos esse lugar todos os dias com as nossas vivências, isso é fundamental e é uma coisa que eu acredito que falta muito na gente, porque a gente às vezes não se sente pertencente ao lugar e não se sente capaz de propor alguma mudança, de quero ver isso diferente na minha cidade, mas eu não faço parte dela. Não, tu faz, tu tem esse poder de começar algo. E veja, você...
A Vera falou, Vera, você falou sobre isso, é uma coisa que nos traz muito forte, nos toca muito forte, tanto é que nos primeiros encontros do projeto de Círculo de Leitura, a gente tratou sobre a memória, mas a memória é aquela contada nas famílias, uma prática que a gente tinha há décadas atrás e que se perdeu nos diálogos entre pais e filhos, entre avós e netos, o contar a história, o contar as impressões, as leituras de vida, isso se perde. E quanto isto faz falta. E quando passa a ser um trabalho pedagógico, é a escola ajudando a resgatar algo que era da vida das famílias, era da vida das comunidades. E o quanto isso é importante. A Déia chama atenção quando ela diz que falta muito nos nossos dias essa apropriação. Talvez a gente possa olhar para isso que nós estamos vivendo no contexto nesses últimos 10, 15, 20 anos, e nós vamos ver que onde é que estão os problemas, as dificuldades? Estão ali. É a gente não olhar mais para a vida, para as histórias, para as memórias. Isso todos podem fazer, seja alfabetizado ou não alfabetizado. Né? E aí o Raízes, o Raizinha, nossa, é fabuloso. E está de parabéns. E queremos também fazer isso, né, Stephanie? Antes da pandemia, nós vínhamos planejando, vamos fazer o varal na FURG, vamos fazer as rodas de conversa na FURG, ou em torno do café, em torno do chimarrão. E aí tem uma experiência muito linda que eu tive lá em Rio Grande, na FURG, que a gente fazia os clubes de leitura em diferentes ambientes, dentro da FURG, fora, e é uma coisa que só enobrece, que só nos faz crescer. Tinha a ideia era de fazer um portfólio de produções dos alunos, de produções dos grupos das comunidades, juntar isso num material concreto, né? Para não se perder e também. Vamos fazer, né, Stephanie? Ainda vamos fazer. E aí nós tivemos que também nos reinventar, né? E valeu muito a pena. Está valendo muito a pena. E Vera, nós queremos ficar muito mais próximos de você, muito mais parceiros. Queremos ser parceiros desse Raiz. Queremos e temos muito a aprender. E queremos fazer isso. Queremos fazer um pacto aqui. Quem sabe a gente pode inventar coisas, atividades, ações. Eu estou sempre nos finais de semana em Santo Antônio. Eu, de segunda a sexta, fico em Porto Alegre, eu trabalho como historiadora na Santa Casa há 34 anos, né? Então, mais sábado e domingo, o meu canto é minha casa. E os meus fazeres são quais? Organizar o acervo do meu avô, dos meus pais, né, da minha família lá na área do museu ali, e também o acervo pessoal. E uma hora dessas, convido vocês para me fazerem uma visita. Tá? Nossa! A casa que eu canto tanto. Eu conheço, eu participei de alguns momentos ali, e eu saí maravilhada, eu saí com certeza muito melhor. Depois disso tudo, e eu não vou dizer nomes porque eu de fato não me recordo mais, mas assim, histórias, e teve um evento ali no museu que resgatava a história da antiga escola Barão do Mauá, que depois de muitas histórias abrigou a FURG da Cidade Alta, e nós estamos indo aos poucos para... Barão do Caí, desculpe, Barão do Caí. E nossa... Tem tanta história, tem tanto encanto, tem tanto fascínio, tem tanta coisa a gente aprender. E naquela noite, que me veio agora tão perto de memória, o quanto eu saí melhor daquele momento. E isso a gente está sentindo, né, Stephanie? A gente está precisando trazer mais para o meio universitário. E a gente vai fazer muito esforço. E a gente quer contar com você. Pode contar, estou à disposição. Stephanie, você viu que já passou de uma hora dessa conversa maravilhosa? A gente tem uma dificuldade com o tempo. Nossa, nossa. Vamos, quem sabe, repetir a dose, Vera? Podemos. Pode ser?
Vamos programar uma outra oportunidade. Eu trabalho muito com história oral, eu tenho quase 1000 entrevistas feitas da minha vida, né? Não só para tese de doutorado, mas ali na Santa Casa tem mais de 400. E tem um projeto que eu desenvolvi junto com o 20º encontro, foi entrevistar 37 mulheres com mais de 75 anos, que viveram na vila ou vivem na vila. Né? Com cada uma gravei, às vezes, 2 horas, 3 horas e tudo mais. Né? Elas foram todas as fitas, na época ainda, fitas cassete transcritas, e aí eu, decopadas as fitas, eu tirei as perguntas e compus um texto para cada um. Eu deixei uma coleção lá no Polo, mas eu não sei se na FURG tem a coleção do Raízes. Tu tem a coleção do Raízes? Eu só tenho alguns livros que me foram dados para mim, que eu não vou abrir mão. E eu pedi para a gente colocar na biblioteca da FURG. E eu te faço esse pedido agora, então, de forma... Pois é, eu achava que a minha irmã e eu, nós tínhamos separado uma coleção para a FURG, que infelizmente não está mais completa, e outra para o Polo. E também do Poesia na Praça. Eu vou ver direitinho com ela, tá? E então, se a coleção de Poesia na Praça não tem. Tá. A Poesia na Praça, não. Temos alguns só. Não temos toda a coleção. E eu sei que no Polo tem. Poesia na Praça tem como montar uma coleção completa. Ótimo. Tá? Ótimo. Então, vou separar, aí eu vou combinar com a Stephanie, tá, Stephanie? Como é que a gente pode fazer para entregar onde, como e tudo mais, e de Raízes eu vou ver o que eu consigo, mas eu tenho quase que certeza que a gente fez uma coleção. Agora, eu vou ver com a minha irmã, porque a gente levou juntas, tá? E aí eu vou verificar e a gente vai tentar sanar caso não esteja por aí. Mas a gente vai verificar, tá? Tá bem. Bom, nós vamos fazer uma rápida rodada ainda, cada um fala, então dá o seu tchau, né? A sua despedida, e aí nós temos que fechar esta live. Pode ser você, Vera? Pode. Eu agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar minhas memórias de uma trajetória de trabalho, de registro de memórias e de histórias, através de eventos e seus livros, né? De 30 anos, juntamente com outras ações culturais empreendidas junto com o museu, junto com o Grêmio Literário e com a comunidade local, né? E que deu uma visibilidade ao nosso município. Hoje, muitos dizem que talvez o município mais estudado, mais escrito e produzido no campo literário e no campo da história e das memórias, talvez seja o Quadrante Patrulhense, né? O nosso antigo município de Santo Antônio, que não é um trabalho da Vera, é um trabalho, né, de trajetória coletiva de trabalho, né? E que empreendeu em cada lugar pessoas que se compromissaram, que se entregaram, que ajudaram. Agora mesmo, para fazer o Raizinho, né? Quem produziu o projeto para que o livro fosse publicado é o Fernando Lauck. Ele que encaminhou para a Lei de Incentivo à Cultura, para a LIC, né, o projeto que foi aprovado, para que se pudesse, através da arrecadação da iniciativa privada, se poder publicar. E esses nossos 2 livros estarão em formato de e-book agora a partir de março. Então, a gente vai poder veicular, né, as 2 obras, porque foi feita uma tiragem de 500 exemplares, né, de cada uma das 2 obras, o que é pouco para um universo de socialização da informação, tudo, né? Então, a partir de março, nós teremos um e-book de cada um dos 2 livros. Então, isso vai voar e vai atravessar esse nosso universo. Isso vai ser muito bom. Isso é muito bom. Então, eu agradeço muito a professora Darlene e a Stephanie, que outra oportunidade já conversou longamente comigo, nós tivemos um papo legal, uma aluna muito dedicada, viu, Darlene? Com certeza, e tenho certeza que vai longe, Darlene. Siga, firme e forte. Queria essa menina num curso de letras, que, se tudo der certo, teremos muito em breve. Foi minha aluna no primeiro semestre que ela entrou na FURG, estou encantada até hoje, sem dúvida. Nota, não só 10, nota 1000 essa menina. Muito obrigada.
Com certeza, com certeza. E que bom, Darlene, que tu está gostando de Santo Antônio, que tu está já habituada e já se sente parte, né, da nossa comunidade. E sinta-se em casa. Fique bem sempre e a gente vai se encontrar pessoalmente. Deixa passar logo a pandemia, que a gente vai poder fazer rodadas aí, quem sabe, né? Quem sabe articular ações junto com o Grêmio Literário, né? Que se possa fazer rodas, né? De poesia, rodas, enfim, literárias. A gente pode pensar isso. Vai ser muito legal, muito bom. Tá? Eu agradeço então a Vera, né, por ter aceitado o nosso convite, ter trazido assim essa motivação, não só tuas memórias, mas isso motivou também a gente a continuar esse nosso trabalho e pensar futuramente, né, e pensar o que a gente pode produzir para Santo Antônio também. Então, muito obrigada também a quem assistiu. E se Deus quiser, então teremos uma próxima rodada aqui para conversar mais um pouco sobre essas histórias tão boas. Isso, foi de fato uma delícia, delícia te ouvir, conversar e eu sou da área das letras, encontrar na Stephanie essa parceira para tocar esse projeto tão especial, nossa, não tem palavras. Então, assim, ó, muito obrigada mesmo, Vera, por aceitar esse convite, vir fazer esse bate-papo, não só fazer um bate-papo, né, Stephanie? Dar uma aula, quanta coisa! Isso, então assim, ó, muito obrigada. Quero agradecer aqui também ao Diógenes, que não está aparecendo, mas está segurando as pontas ali, sempre viabiliza essas nossas lives, ao GES, que também sempre é apoio, e esta live que está na página do Facebook vai ser replicada no YouTube, então vai ficar aberta à disposição para visitações posteriores. Desejo a nossa convidada, desejo ao Diógenes, a Stephanie, que fiquem muito bem, desejo a todos os que nos assistem ou vão nos assistir que fiquem bem, para que depois dessa pandemia que está nos trazendo tantos desafios e também uma pausa tão grande para a gente pensar nas prioridades de vida, reavaliar práticas, pensamentos e assim por diante, que a gente saia melhor. Então, o nosso forte abraço, até o nosso próximo encontro do projeto Círculo de Leitura da FURG-SAP. Abraço. Boa noite. Boa noite.